Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre diretrizes de acessibilidade, os famigerados A, AA e AAA. Se você já ouviu falar sobre isso e não entendeu absolutamente nada, vem comigo. Respondendo à pergunta sobre o que são as diretrizes, basicamente é um conjunto de recomendações que, se forem seguidas à risca, garante o acesso mais fácil ao seu conteúdo, independentemente do dispositivo que o usuário esteja usando. Pode ser um celular, um tablet, desktop, uma geladeira com acesso à internet, enfim, de qualquer lugar. Basicamente é isso, tornar o seu site literalmente acessível. Ok, eu entendi, mas quem criou essas diretrizes? Eu posso confiar cegamente? Quem segue essas diretrizes? Sim, você pode confiar nas diretrizes, aliás, você deve confiar nas diretrizes. Elas foram criadas e organizadas pelo W3C através de grupos de trabalho. Este grupo de trabalho é formado por pesquisadores, desenvolvedores e uma série de pessoas que trabalham no setor de desenvolvimento, em empresas que você conhece como Apple, Google, Microsoft e tantas outras. Também faz parte do grupo de trabalho portadores de deficiência. Todos os critérios foram estabelecidos e testados por um longo período. Para você ter uma noção, a WCAG 1.0 foi publicada em 1999. A WCAG 2.0, que é a recomendação atual, foi publicada somente em 2008, ou seja, um bom tempo entre uma e outra. Esse longo período de atualização entre uma versão e outra é importante porque é necessário testar todas as recomendações, uma vez que elas serão recomendações e serão utilizadas por todos os que desenvolvem sites e aplicativos. Ok, respondido a pergunta, agora a gente vai falar um pouquinho sobre como são divididos de fato as diretrizes WCAG 2.0. Atualmente, as diretrizes WCAG 2.0 são formatadas a partir de 4 princípios básicos. São eles: perceptível, operável, compreensível e robusto. Fazendo um resumo desses 4 princípios, seria o seguinte: perceptível. O seu site precisa ser percebido pelos usuários, principalmente nos dois sentidos da visão e da audição. Basicamente, todo o conteúdo que tem nele precisa ser visível e audível. Operável. Apesar do nome ser óbvio, tudo que você tem nele precisa ser operacionalizado. Por exemplo, você tem um formulário, esse formulário precisa funcionar. O cara vai clicar no botão enviar, ele tem que enviar. Ele tem que receber as confirmações, enfim. Qualquer manipulação que o usuário faça no seu site tem que funcionar. E tem um detalhe importante: esse ser operável não basta ser operável apenas com o mouse, é importante que ele seja operável também, aliás, principalmente por teclado. E qualquer tipo de outra tecnologia assistiva. Compreensível. Isso é fácil. Todo o conteúdo precisa ser escrito de forma clara e objetiva, sem ambiguidade. E por fim, o robusto. Aqui a gente está falando basicamente de design responsivo. O seu site precisa ser funcional em qualquer ambiente que ele seja acessado. Simples assim. Beleza, distribuído entre esses princípios há um total de 12 recomendações, e é a partir dessas recomendações que a gente chega em todos os critérios de sucesso. São um total de 61 critérios de sucesso e com níveis de conformidade diferentes. São os famigerados A, AA e AAA. Todos os critérios são escritos de forma simples e clara, e todos eles podem ser testados de uma forma que a resposta é verdadeiro ou falso, ou seja, não há meio termo. Ou o critério é atendido ou não é atendido. O que define se um critério é nível A, AA ou AAA é o nível de complexidade de aplicação e também o benefício que o usuário vai ganhar com relação a esse critério. Tá, blá blá blá, eu entendi sobre isso, mas e aí, eu sou obrigado ou não a seguir um nível mínimo de conformidade? Bem, aí que entram os problemas. A nossa legislação não é clara e ela não diz que você deve seguir o nível A, AA ou AAA. Abre margem à interpretação, na verdade. Basicamente, o que a gente deve seguir são boas práticas do mercado, e essas boas práticas dizem que a gente precisa seguir minimamente os níveis AA, e nesse caso não vale roubar. Quando você fala que está atendendo os níveis AA, significa que você está atendendo os níveis A e também AA. Dos 61 critérios no total, 25 deles são no nível A, 13 deles são no nível AA e 23 deles são no nível AAA. Os critérios de nível A são bem básicos e obrigatórios, porque sem isso você não tem nenhum tipo de acessibilidade no seu site. E eles fazem parte da estruturação e organização do seu site. Talvez você já os atenda sem mesmo entendê-los corretamente. Atendendo os critérios de nível A e também os de nível AA, o seu site se torna minimamente aceitável do ponto de vista de acessibilidade. Os critérios de nível AAA são realmente opcionais devido à sua complexidade de aplicação. Na verdade, alguns deles nem são tão complicados assim, mas exige sim um tempo maior de desenvolvimento e também planejamento. Boa, Marcelo, quer dizer então que se eu atender todos os 61 critérios, o meu site será 100% acessível? Não. Não.
Simplesmente há casos em que, independentemente do que você faça, você não vai conseguir atender todas as questões de acessibilidade. Existem casos bem específicos para serem atendidos e também existe a questão da comorbidade. Comorbidade. Eu também não sabia o que significava comorbidade até uma apresentação da Thalita Pagani em um evento que eu participei do W3C. Valeu, Thalita, pela explicação. Basicamente, comorbidade é o caso em que pessoas desenvolvem 2 ou mais tipos de patologia ou deficiência, fazendo com que ela tenha uma característica bem peculiar, e desse jeito é bem complicado a gente atender alguns critérios, mesmo você seguindo todos os critérios de sucesso e atendendo 100% deles. Além disso, há uma série de questões técnicas que fazem com que a gente atenda questões específicas de acessibilidade em determinados elementos do seu site. Existem técnicas para isso e essas técnicas são conhecidas como WAI-ARIA, ou WAI-ARIA, ou como você quiser chamar. Eu vou falar sobre isso também em um vídeo futuro. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre os níveis de conformidade e sobre as diretrizes WCAG. Nos próximos vídeos do canal, com certeza eu vou detalhar cada um desses critérios. Se você curtiu esse vídeo, clica aí no joinha, compartilha com os amigos, não deixa de assinar o canal caso não tenha assinado ainda e clica no sininho para receber as notificações sempre que houver a publicação de um novo vídeo. Todos os domingos às 20 horas, como está escrito no canal. Valeu!